Oi pessoal, vamos aqui ver nesse documento a parte de tecnologias de padrões, né, que levam a gente a entender as redes sem fio. Né? Então esse material a gente coletei aí, né, uma parte do material do professor Rafael, com vários outros materiais de cartilhas de outras fontes. Né? Temos um documentozinho aí que a gente vai ver que explica um pouco, né, por alto, tecnologia e padrões da rede, principalmente das redes sem fio. Então, olha, né, página 1, né, isso a gente já ouviu falar, claro, né, a rede sem fio usa sinais de rádio para difusão, né, comunicação de dados entre os computadores, celulares, etc, etc. Ela está baseada no padrão IEEE 802.11 com as suas várias derivações. Esse padrão foi criado pelo Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEEE, que define várias regras, né, para a comunicação sem fio local. Então, todos esses dispositivos, feitos por diversos fabricantes ao longo do mundo, procuram seguir esse padrão para se comunicar entre si. Não porque os fabricantes são bonzinhos e tudo, mas porque quanto mais aproveitável seja o equipamento, né, em diversos países, regiões, etc., melhor vai vender. Tá? Então há todo um interesse que exista um padrão e aparelhos diferentes possam se comunicar entre si. Então, ganha o consumidor, ganha o fabricante. Tá? Então existe o Wi-Fi Alliance, né, que é um consórcio que avalia e certifica os equipamentos que seguem esse padrão IEEE 802.11 com as suas várias derivações. Já vê que vai ter o ponto 11 A, B, C até o G. De qualquer forma, N, né, também. Então, a gente vai ver que esse padrão é seguido, tá, com vantagens para o consumidor e também para os fabricantes. Vamos aqui na página 2. O sino está batendo, né? Cadê o horário? Então, vamos ver aqui um outro padrão, que é o modelo OSI, que é um padrão, um modelo teórico de interconexão de sistemas abertos, né? Open System Interconnection. Então, é um padrão para protocolos, né, de rede, onde você, né, para comunicação entre equipamentos. Aqui fala em computadores, mas a gente pode até incluir nesse conjunto outras coisas, como, né, smartphones, etc. Então, o modelo OSI ele procura definir de uma forma genérica a comunicação entre esses equipamentos. Né? Ele é um modelo conceitual, né, e serve de referência para os modelos implementados pela indústria. Né? Existe o modelo TCP/IP, que é o modelo utilizado na internet, que é um modelo OSI um pouco simplificado. Tá? Então, vamos ver aqui o modelo OSI, né, a gente até se assusta com a quantidade de camadas que ele tem, e depois a gente vai ver o modelo, né, TCP/IP, que é utilizado na internet, que é uma pequena simplificação dele. Então, vamos ver, temos dois equipamentos aqui, né, direita e esquerda, né, e temos ali várias camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. E podemos notar uma ligação entre as duas camadas físicas dos dois diferentes equipamentos, que supostamente estão a alguma distância um do outro. Essa distância pode ser, né, um andar, né, como pode ser uma cidade ou até mesmo um país, um continente. Então a camada física aí, né, esse laço físico pode envolver uma fibra ótica de milhares de quilômetros ou uma transmissão por satélite né, que vai lá para o espaço, para um satélite geoestacionário, 36
1000 quilômetros de altura, né? Vai e volta, é um sinal, manda lá, né, da Europa para o Japão, etc. Então é uma ligaçãozinha aí que pode ter vários equipamentos intermediários ali nessa linhazinha aí, cada um fazendo o papel de transmitir e receber, e repassar as informações. Vamos ver primeiro as camadas, uma descrição breve de cada camada, né? A camada física, physical layer, né? Estamos na página 3 do modelo OSA. Então, essa primeira camada, a camada física, né, seria como se fosse no correio a estrada, ou seria o cabo, né? O cabo ou o ar, né? A antena e o ar, transmitido sem fio. Então é o meio físico onde corre a informação. Cabo de rede, cabo de fibra ótica, é o meio físico. A segunda camada, a camada MAC, Data Link Layer. Né? Então, uma vez recebido do meio físico, essa camada tenta tratar alguns erros de transmissão. Né? O sinal fica fraco, ele é atenuado. Essa camada, né, verifica e tenta, né, entender aquele sinal. Trata os erros. Ela impede colisões. Vamos ver o que é colisões daqui a finalzinho dessa página. Tá? É o tratamento de CSMA/CA. Né? Algumas coisas de segurança. Tá? Aqui fala de ponto de acesso. A gente vai ver um pouco melhor o ponto de acesso. Né? Isso também faz parte dessa camada. Algumas funções que o ponto de acesso faz. Essa parte de CSMA, é a Carrier Sense Multiple Access ou Collision Avoidance. Ou seja, Collision Avoidance é você evitar a colisão. O que significa isso? Eu tenho só um cabo transmitindo e recebendo. Um cabinho. Como se fosse um tubo, um cano, onde uma pessoa berra aqui e outra pessoa pode berrar aqui. Pode berrar. O que acontece se dois berrarem na extremidade lá do cano? Não dá. Eu estou berrando e estou ouvindo barulho. O outro também vai falar a mesma coisa. Estou berrando e estou ouvindo barulho. Então, isso a gente chama de colisão. Os dois equipamentos estão tentando escrever naquele fio elétrico. Se eu tento colocar pulsos no fio elétrico e o outro também tenta, o que acontece? O sinal fica simplesmente misturado e impossível de ser entendido. É a colisão na rede. Mas o que acontece? Os equipamentos conseguem detectar que ele está tentando escrever e está tendo interferência. Outra pessoa também está tentando escrever. O que acontece? Ele detecta isso automaticamente e espera um pouquinho, um tempo randômico de milissegundos para tentar escrever de novo. E outro equipamento também detecta isso, espera um tempo randômico para escrever no meio. De novo no meio físico. Esse tempo, como é randômico, provavelmente será diferente de um equipamento e de outro. Então, o primeiro que escrever, ele vai ter sucesso. Opa, aí vai ser detectado pelo receptor lá que tentou escrever antes. Não vou escrever agora que tem alguém transmitindo. Vou primeiro receber essa informação para depois eu colocar mais informação. Vou lembrar que todas as transmissões digitais que nós temos, tanto sem fio quanto com fio, o equipamento não está escrevendo todo o tempo no meio físico. Ele escreve um pouco, ouve um pouco, escreve um pouco, como se eu falasse no cano: alô, olha só, temos que, no navio antigamente era muito, né, ter os canos, né? Você não tinha tanto equipamento eletrônico, fones, então você falou: alô, força total à frente, ok? E o cara lá de baixo
tem um momento de silêncio, o cara vai, ok. Então você ouve e vê, opa, não tem ninguém escrevendo aqui, falando aqui, eu vou falar, opa, tem alguém falando aqui, opa, peraí, não vou falar nada, vou esperar a pessoa ouvir, tem intervalo, essas transmissões onde você começa, para e espera um pouquinho, né, para ver se tem alguém falando, né, ou antes de começar a transmitir também espera um pouquinho para ver se tem alguém, a gente chama de protocolos ou frames, ou seja, são sequências de transmissões seguidas com sequências de silêncio. Tá? Então, por isso que você consegue detectar se tem alguém escrevendo ou está em silêncio o meio físico. Tá? Então, esse CSMA/CA, né, é um método para evitar a colisão. Você só evita a colisão se você falar todo o tempo sem ouvir, sem saber se alguém está falando, né, vai dar confusão. Até em uma conversa, né, a gente expõe nosso ponto de vista e permite, né, pela própria educação, que as outras pessoas falem também. Tá? Então, isso funciona também na rede. Então, está aqui explicado, né, de forma até um pouquinho semelhante à parte de cima, no final da página 3, né, essa parte de tratamento de colisão. A próxima camada seria a camada de rede. Nós já estamos na página 4. Então, a camada de rede seria o IP, né, o Internet Protocol. Essa é a parte que você envia uma transmissão e você tem o destino final dessa transmissão. Só que essa transmissão passa por diversos equipamentos. Esses diversos equipamentos, eles têm que ter um mapeamento, uma estrutura que olhe o seu endereço final e saiba em que caminho ele vai direcionar seu objeto que tem que ser entregue ao destinatário. Ou seja, são vários encruzilhadas, onde são tomadas várias decisões. Opa, tem que ir por aqui, ou tem que ir por ali, para chegar ao destino final. No caso aqui, esse texto faz uma analogia aos correios. Né? E nós temos o CEP. O CEP, né, são 5 dígitos mais 3 dígitos. Então, esses 5 dígitos iniciais mais ou menos dá a cidade. Os outros 3 dígitos pode ser tudo 00 se for uma cidade pequena. Se for uma cidade maior, você vai ter agrupamentos aí de grupos de ruas, dão um código daqueles 3 últimos dígitos do CEP. Então, quando a carta chega no correio, bem, é para que estado? Os primeiros dígitos. Então eu vou mandar para o estado. Ou seja, eu tenho um equipamento que vai olhar os dígitos iniciais do CEP e vai já mandar para um local que é o destino, né, genérico daqueles dígitos iniciais, ou seja, digamos o estado. Quando chega no estado, eu vou olhar, né, os primeiros dígitos, tudo que chega naquele estado tem sempre, digamos, os 2 primeiros dígitos. Então, o que vai olhar esse equipamento do estado, que ele recebe alguma coisa? Vai olhar os próximos dígitos. Que cidade eu tenho que mandar para isso? Esse pacote, esse protocolo, essa carta. Aí ele manda para aquela cidade. Quando chegar na cidade, aí que vai ser olhado a rua. Né? Que rua eu tenho que entregar? E o carteiro entrega todas as correspondências, digamos, daquela rua. Né? A não ser que seja uma rua gigante, uma Avenida Dutra, né? Presidente Vargas, né? Rio Santos, é uma estrada. O carteiro vai lá e vai caminhar naquela rua e vai entregar. Aí o carteiro vai olhar o número. Ok? Então, esses protocolos, o IP, ele também funciona de uma maneira análoga. Os equipamentos que vão se passando, eles vão tratando
e vão distribuindo uma espécie de árvore, né, em cascata até o carteiro que vai entregar naquela rua, né, e o porteiro se encarrega de entregar naquele apartamento. Então, esses equipamentos, eles têm uma inteligência entre si, tá? Que eles se comunicam, né? Os chamados roteadores. Então, né, eles são os equipamentos que suportam esse serviço da camada de rede. Eles conversam entre si, dizendo, olha, eu estou com esses endereços aqui, então tudo que chegar passa para mim. Eles conversam entre si, eles têm umas tabelas de roteamento. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto é só a gente ter uma ideia de como funciona esse encaminhamento, né, que é tratado pela camada de rede. Existe o endereço MAC, né, endereço físico da máquina, mas é tratado, né, na camada de cima. Então essa camada de rede, ela faz o transporte entre equipamentos, apesar de já ter o endereço final ali, mas ele primeiro tem que mandar de uma unidade distribuidora para outra, de um roteador para outro. Bom, então pode ser que a comunicação seja por meio de dois endereços físicos, onde o endereço final também está ali, também no protocolo, no pacote escrito ali. Tá? São os protocolos IP e ICMP. Agora, a camada de transporte, que ela roda por cima da camada de rede, né? Eu tenho dois protocolos, o TCP e o UDP. Né? O TCP é um protocolo que você pede para confirmação de recebimento. Olha, eu mando uma carta e olha, me manda um OK que recebeu, o AR. Né? Ou o UDP. Mandei e esqueci. Né? Qual que é mais rápido? Claro que é o UDP. Né? Porque quando eu mando o TCP, eu ainda seguro um pouco aquela informação. Eu tenho uma cópia da carta. Se for extraviado, eu mando de novo. Já o UDP eu mandei e apago do meu equipamento. Apaguei, eu liberei espaço muito mais rápido. Tá? Então, o UDP é muito utilizado para quê? Transmissão de vídeo, onde a carga é muito grande. Você consegue transmitir de forma mais rápida o vídeo. TCP não. TCP é a parte de e-mail, outras coisas, né, arquivos, onde você tem que ter certeza que toda aquela informação chegou íntegra no destino. Então, a qualidade do seu serviço, né, a qualidade da entrega da informação tem muito a ver com que protocolo você vai utilizar aqui, TCP ou UDP. Fala que é um pouco mais rápido, na verdade é muito mais rápido que o TCP, né? Depende, né? Tem prós e contras aí, depende do seu objetivo. Qual que é melhor, eu não posso dizer, porque depende da aplicação. Próxima camada, a camada de sessão, Session Layer. Ou seja, para eu transmitir para alguém receber, primeiro, eu tenho que estar transmitindo e o computador destino tem que estar querendo receber. Tá? Então a gente chama de sessão. Tá? Não necessariamente, né, o computador está querendo receber. Claro, se você tem o seu e-mail aberto no seu computador, ele está sempre aguardando receber alguma coisa de e-mail. Se você tem o Netflix aberto, você tem uma aplicação que está pedindo, olha, assim que vier a coisa aqui que eu estou aguardando, receber. Então é recebido, é buferizado no Netflix e é enviado para a próxima camada, que é a camada de apresentação, que já é o próprio software que vai fazer uso daquela informação recebida. Seja for Netflix, seja e-mail, seja qualquer outra coisa, né, que você queira.
Então a camada de seção é uma ligação lógica entre os dois computadores. Um quer mandar alguma coisa para o outro. E a camada de representação, né, faz a tradução das informações. Muitas vezes são pacotes de vídeo, mas pode ser que sejam caracteres. A gente sabe que caractere é uma coisa complicada. Não existem vários tipos, né, de caracteres. Ou seja, eu tenho o ASCII, que é um padrão, eu tenho outros padrões aí, né? Lembrando que o IBM ele tem uma forma de caractere chamada EBCDIC, que é completamente diferente do ASCII. O Y é completamente diferente de um e de outro, código binário. Tá? Então a camada de representação faz algumas traduções, algumas conversões automáticas, dependendo do caso. Se eu tenho Windows, eu estou usando, né, o ASCII ou o TF8. Se eu estou usando o computador da IBM, eu tenho o EBCDIC. Então existem tabelas de conversão para isso. A camada de aplicação é a última camada, como já falei, é quem vai consumir os dados. Se for um navegador, eu recebo um protocolo HTTP, o que é uma linguagem, né, em HTML de formatação, um FTP, uma transmissão de arquivo. E essa informação é tratada e esses dados são tratados e são convertidos em informação para o usuário. Seja uma página navegador, seja um filme, seja um e-mail. Então, a câmera de aplicação, você enxerga aquela informação, que chegou de várias formas binárias, teve erros, isso foi tratado, o computador quis receber, foi retransmitido, e você enxerga aquilo ali bonitinho. E ainda reclama se o programa, como demora isso aqui. Não sabe o trabalho lá que o hardware teve para apresentar isso. Então estamos no final da página 5, falando da camada de aplicação. Temos aqui um pequeno resumo, Ninguém vai ficar cobrando, decore. Talvez uma prova de um concurso para alguma coisa, para o BNDES, talvez pergunte algum detalhe do modelo OSI para você. Mas a ideia desse curso não é a gente decorar, a gente tem uma ideia desses padrões. Padrões são seguidos pela indústria e pelas empresas que prestam serviço, que constroem, aplicativos. Então a gente tem que conhecer que existem esses padrões e pode ser que a gente tenha que estudá-los para quando a gente criar alguma aplicação. Então é interessante, não quer dizer que a gente tem que decorar. Então aqui nessa tabelinha temos um resumo aqui na camada de aplicação, tem funções especialistas. A apresentação tem uma formatação de dados, conversão de códigos, camada de seção, negociação e conexão entre dois nós. Transporte, métodos de entrega de dados ponto a ponto, já é mais entre equipamentos, Rede, que você empacota, coloca em sequências de informações e transmite, A camada MAC embaixo, que você verifica se os pacotes estão sendo recebidos no meio de transmissão, ou seja, entre os equipamentos que estão envolvidos na transmissão. Você pode verificar se aquela transmissão houve erros. Então a gente pode observar aqui que essa detecção de erros é uma detecção primária, se tem erros de colisão, erros de CRC. E mais adiante, quando você tem o protocolo TCP, você detecta que não chegou. O que aconteceu? Não chegou. O cara não me confirmou que chegou, vou mandar de novo. Vai ficar duplicado? Não. Quem recebe vai ver que aquele número de protocolo, aquele pacotinho, ele não conseguiu mandar o OK que recebeu, mas ele vai, é igual a esse aqui, então está tudo bem. Ou seja, eu tenho um software acima da detecção primária de erros da camada MAC, que também trata isso. Graças a isso, nós temos uma transmissão via internet bastante confiável. E a camada física,
né? Transmite via os bits brutos, seja por fibra ótica, seja por par trançado, seja por ondas, micro-ondas, Wi-Fi, etc, etc, etc. Tá? Então isso aqui é a camada OSI, são as camadas do modelo teórico OSI. Vamos aqui à página 7, nós vamos falar na arquitetura do modelo TCP/IP, que é a arquitetura que foi adotada na internet, que é uma pequena simplificação do modelo OSI. Então, eles fizeram uma simplificação e juntaram em 4 camadas o que é feito nas camadas do modelo OSI. Então, em vez de ter 7 camadas, o modelo TCP, utilizado na internet, tem 4 camadas. São aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Então, se você comparar, né, a camada do modelo TCP de aplicação faz o mesmo serviço da camada 5, 6 e 7 do modelo OSI. Né? Ou seja, existe, né, esse serviço feito, mas é englobado, é juntado, né, nas camadas do modelo TCP. Tem alguns pequenos serviços que não são contemplados no modelo TCP. Né? Ou seja, o sequenciamento e reconhecimento, né, de enlace de dados, ele não está tão presente no modelo TCP/IP. Mas, pelo próprio fato de utilizar o protocolo TCP massivamente, que ele verifica se o pacote foi entregue, se não foi entregue, depois de um tempo mínimo, ele é retransmitido, você consegue transmissões bem confiáveis aí. Ok, vamos à página 8. Temos aqui uma figura mostrando uma pequena comparação, né, simplificada entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Tá? Então temos aqui o modelo OSI e a camada de aplicação no modelo TCP. A parte de transporte, a parte de rede, né, conexão física em enlace de dados, seria a camada MAC, e a interface com a rede. E os protocolos utilizados. Né? Então, a camada de aplicação utiliza diversos protocolos, HTTP, SMTP, SMNP, né? FTP, são as formas de transmissão, dependendo do que você está transmitindo. E tudo isso, todos esses protocolos aqui são transmitidos dentro desses dois protocolos, ou TCP ou UDP. TCP com verificação de entrega e UDP sem verificação de entrega. E esses protocolos são transmitidos dentro dos protocolos normalmente IP. Então, o protocolo IP tem dentro dele um protocolo TCP. É esquisito, né? É como se eu colocasse um caminhão dentro de um vagão de trem. Então, o IP funciona para tudo. Por que IP? Porque o IP passa por todos os equipamentos. Né? O próprio código IP ele consegue dar o destino final e ele pode passar por todos os equipamentos de transmissão, né, que eles sabem a que equipamento encaminhar para que aquele pacote chegue ao destino corretamente. Tá? E embaixo do protocolo IP, né, na parte de enlace de dados, nós temos o Ethernet, que é aquele cabinho que a gente está acostumado, de par trançado. Temos o Token Ring. O que é o Token Ring? É a rede em anel. Você tem um barramento onde todos os equipamentos estão ligados a um único fio, onde cada equipamento pode escrever ou ouvir naquele fio, como se fosse aquele cano. Né? Esse é um modelo de rede mais antigo, da Token Ring, que acredito que ainda seja utilizado com menos frequência. Temos o Frame Relay, mais ligado à parte de fibra ótica, ATM, né? Transmissão assíncrona. Tá? E o que está sendo muito usado é a internet aí, de 100, né? 10, 100 megabits por segundo. Então é mais ou menos essa comparação aí que nós temos aí do modelo teórico OSI, modelo atualmente utilizado da internet, e os protocolos presentes aí
cada um fazendo o seu papel para que a informação chegue corretamente ao destino. O que isso tem a ver com Wi-Fi? Nem tanto. Tá? O Wi-Fi é uma parte de cima aqui, né, dessa parte de redes aqui, né? Apesar de eu ter aqui um enlace também, né? Então tem toda a estrutura de rede, toda a cabeada fibra ótica, e eu tenho um pedacinho da rede, né? O finalzinho da rede, que eu tenho um access point que transmite sem fio para os equipamentos, né, de rede. Então essa ponte aí que a gente vai dar uma certa ênfase nessa matéria, né, que é a transmissão sem fio. Mas ela também tem várias coisas de enlace de rede, né, de tratamento de erros. Então, características das redes Wi-Fi. Elas têm uma taxa de transferência medida em megabits por segundo, coisa que interfere na transmissão. Obstáculos, interferências de outros equipamentos, distâncias maiores, ela não tem uma atenuação e perde a qualidade. Então, nós temos algumas características das redes Wi-Fi aí. Que eu tenho, que é o alcance, a área de cobertura que eu consigo. Se não tiver obstáculos, até 300 metros. Se você estiver dentro de um ambiente fechado, com paredes e tudo, até, ou um pouco mais, 50 metros, né, do access point com o aparelho receptor. Existem vários métodos para você colocar vários pontos de acesso e servir lá um prédio inteiro de Wi-Fi, tudo. Depende do seu projeto de rede. A frequência de operação é uma coisa muito importante, né? Existe um licenciamento, um padrão, já foi falado anteriormente, em que frequências você pode ter o seu Wi-Fi, né, expresso em gigahertz. Só que essas frequências variam um pouquinho de país para país. Então nós temos aí na América do Norte é de um jeito, a Europa é de um jeito semelhante, na França também, o Japão tem umas pequenas diferenças, a Espanha também. Então, tem o padrão, mas tem pequenas diferenças entre, né, de um país para outro. Então, a gente tem que prestar atenção nisso quando você faz o projeto se você comprar equipamento de outro lugar, você tem que ver realmente que frequências ele está operando. Uma coisa importante são os canais de operação, ou seja, são as subfrequências nessa faixa de frequências que são utilizadas na transmissão. Então, Estados Unidos tem 11 canais, o Brasil também. O Japão tem 14 canais, outros países têm 13 canais. Então, essa tabela mostra que os canais utilizados aí. Felizmente, quase tudo obedece a um padrão. Então, o que são canais de Wi-Fi? Canais são como se fossem estações de transmissão, estações de rádio. Você bota lá na frequência e ouve aquela música, mesmo sem ouvir interferência de outra rádio que esteja em outra frequência. Isso é um canal. Canal de rádio, canal de Wi-Fi. Então, nesse ponto aí, né, você tem lá o seu ponto de acesso Wi-Fi que utiliza canais e você pode dizer, olha, não use esses canais, use aquele, etc. Se você falar no seu equipamento de Wi-Fi que só vai usar os canais 8, 9 e 10, é claro, todos os equipamentos ligados vão utilizar só 8, 9 e 10. Né? Se você tiver 3, 4 equipamentos, não tem problema nenhum. Se você tiver duas equipamentos, você vai ter problema. Você vai ter muita gente usando o mesmo canal. Qual o motivo de eu só usar alguns canais? De repente os outros têm uma interferência gigante, tem equipamentos ali que interferem no canal 1, 2, 3, 4, 5. Então eu botei o meu ponto de acesso ali, tem lá uma indústria do lado elétrica que faz uma interferência enorme naquelas frequências. Então eu consigo usar um canal que não tenha muita interferência para ter uma transmissão razoavelmente boa ali.
Tá? Isso depende do seu projeto de Wi-Fi. Tá bom? Então, como é que é a distribuição de frequência? Os canais 1, 6 e 11, né, são canais que eles não interferem um no outro. Eles transmitem, né, naquela frequência e interferem muito pouco em um com o outro. Mas há sempre uma pequena interferência entre os canais vizinhos. Pouco, porque os equipamentos hoje estão, né, bem avançados. Mas, de qualquer forma, você consegue aí dosar, programar isso no seu ponto de acesso, no seu projeto de rede. Tem que avaliar bem como é que está o uso das frequências ali, né? Então, a gente viu, né, que o padrão 802.11, né, você tem até o padrão N ali, que o padrão N, que é um padrão mais recente do Wi-Fi, ele atende os padrões anteriores. Então, à medida que os fabricantes se reúnem, os equipamentos ficam melhores, você cria um padrão melhor, com mais frequência, com mais capacidade de transmissão. Tá bom? Então, felizmente, né, pelo fato de você ter um padrão, você consegue comprar equipamentos de várias marcas diferentes e esses equipamentos poderem conversar entre si, né, sem ter problema. Né? Vocês podem nunca ter pego o problema de compatibilidade, mas eu já tive, quando na década de 80, estava na faculdade, o disquete, que você comprava um disquete de 8 polegadas, que cabia fantástico, 128K, não é mega, é K, naquele disquete ali, desse tamanho assim, parecia um LP de um disco, só funcionava naquele computador. Se você colocasse em outro computador, se fosse o mesmo modelo de computador, até dava para talvez ler com sorte. Mas se você tirasse o computador, botasse um computador de outra marca, aí ferrou, não lia nem de jeito nenhum. Tá? Porque não tinha padrão de formato, nem padrão de formatação existia. Então os padrões vieram para ajudar as pessoas, né, os equipamentos conseguissem ler sem ser do mesmo fabricante. Tá bom? O padrão não está aí para chatear ninguém. O padrão está aí para atender ao consumidor e permitir que qualquer um que siga aquele padrão tenha o compromisso, né, e a vantagem dos equipamentos conversarem. Ganha todo mundo, ganha o fabricante, os fabricantes e ganha o consumidor. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Tá? Nós vimos aqui mais a parte de tecnologia e padrões. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço.